meditar na palavra, livro de Marcos, capítulo 5, verso 27. Nos diz assim a palavra: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, ou serei curado. Irmãos, nós estamos diante de uma história bíblica, de uma palavra, onde nós temos muito que aprender, porque essa história conta algo na vida de uma mulher, como a igreja conhece a história, uma mulher que estava em momento de aflição, uma mulher que estava em momento de desespero, com uma doença crônica, uma doença que não tinha cura, porque o texto vai nos dizer que aquela mulher já tinha ido em todos os médicos, já tinha acabado toda a sua riqueza, e cada dia mais o estado dela ficaria pior. Então, o que aquela mulher estava vivendo não era fácil. Ela estava num momento de desespero, num momento de aflição, de sofrimento, mas a palavra vai nos dizer um momento de fraqueza, porque o texto diz que a enfermidade que ela tinha, ela estava perdendo o seu próprio sangue, o sangue do seu corpo. Imagina como estaria o estado daquela mulher, a situação. Já tinha acabado os seus recursos, já não tinha mais uma esperança de ter uma saúde, já não estava mais em um estado perfeito, porque hoje, se uma mulher tiver uma hemorragia de um dia, ela já passa mal. Imagina aquela mulher, que a Bíblia vai nos dizer que ela tinha 12 anos, que ela perdia a sua vida, dia após dia. Então nós podemos observar que era um momento de aflição, era um momento de desespero, mas a palavra vai nos dizer que ela teve uma atitude enquanto ela ouviu falar de Jesus. A palavra vai nos dizer que quando aquela mulher, dentro de toda aquela situação a qual ela se encontrava, ela ouviu falar de Jesus. E hoje eu meditando, eu chorava muito ali junto com o Espírito Santo, e eu perguntava para ele por quê que as pessoas hoje não querem mais ouvir de Jesus. Por que as pessoas hoje têm dificuldade, estão com seus ouvidos aguçados para outras coisas, pastor? Não querem mais ouvir de Jesus, estão perdendo a oportunidade, porque todas as vezes, todas as histórias bíblicas que vai falar que alguém que estava passando por uma situação difícil ouviu falar de Jesus, não perdeu a oportunidade. Ontem o pastor ministrou aqui que o cego estava mendigando, mas ele ouviu falar de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. E essa mulher diz aqui que ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás dele e tocou. Ela não perdeu a oportunidade, mas ela saiu da sua casa com uma demanda. Ela saiu da sua casa determinada. Ela saiu da sua casa com um propósito. E o que eu vejo hoje, irmãos, é que na vida de muitos cristãos não existe mais propósito. Acabou. São poucos que vivem o propósito de Deus. São poucos que ainda estão vivendo o propósito de Deus. E o que eu aprendo com essa mulher é que ela saiu de casa determinada, porque ela disse: se eu somente tocar, eu serei curada. Quantos ainda estão na visão de tocar em Jesus? Quantos perderam a visão de tocar em Jesus? E quando tem uma necessidade, igreja, ainda diz assim: fulano, toque em Jesus por mim. Aquela mulher, ela não foi pedir ninguém para tocar em Jesus, para ir até Jesus pedir a bênção dela.
aprendo, igreja, é que cada um que se dispõe, pastor, a buscar, a ouvir falar de Jesus e ter a disposição de um encontro desse Jesus, de um encontro no Espírito Santo de Deus, recebe algo. Não volta vazio. Todos que vão no encontro de Jesus não volta vazio. Volta com a sua necessidade preenchida, resolvida. Nós acabamos de ver o cenário dentro das igrejas, porque as pessoas não querem mais se relacionar com Jesus. Eu tenho um pastor que todo dia 3 horas da manhã está de joelho orando por mim. Eu tenho uma pastora que todos os dias 3 horas da manhã está de joelhos dobrados orando por mim. Mas o que eu aprendo com essa mulher, ela mesmo profetizou na sua vida. Ela mesmo colocou demanda na sua vida. Ela disse: se eu somente tocar, eu vou. Se eu somente tocar, eu serei curado. Quantas pessoas estão procurando alguém para tocar, para fazer aquilo que é você que tem que fazer? E o que eu aprendo, irmãos, é porque além de todo o sofrimento daquela mulher, ela ainda tinha uma vida marginalizada pela sociedade. Era o que matava ela. A capa daquela mulher era uma religião que dominava na época. Além de todo o sofrimento que ela se encontrava, ainda tinha uma religião que a matava aos poucos dentro da sua casa. Por que, pastora? Porque em Levítico capítulo 15, olha a capa que aquela mulher teve que abrir mão. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Passa, filho. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. 27. E qualquer que as tocar, olha o tanto que é profundo isso aqui. E qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Aí era a lei que aquele povo vivia na época. A mulher, quando estava no seu período menstrual, ela não podia tocar em ninguém. A cadeira que ela se sentava, ninguém poderia sentar. A cama que ela dormia, ninguém podia se deitar, porque se tocasse, se tornaria impuro como aquela mulher. Olha a situação que aquela mulher se encontrava. Impossibilitada de sair da sua casa, porque ela não podia tocar em ninguém. Mas ela encontrou. Quando nós temos a disposição, irmãos, para fazer algo da parte de Deus, até aquilo que é impuro se torna puro. Porque aquela mulher enfrentou toda aquela lei que proibia ela sair da sua casa, que proibia ela tocar em alguém. Aquela capa daquela mulher era uma imundície, pastor. Era uma capa que impedia aquela mulher de sair até para buscar um socorro, um alívio para a sua dor. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, ela resolveu tirar a capa. Porque ela passou por cima de toda a lei e foi ao encontro daquele que ela podia tocar. Aleluia. Irmãos, essa tal capa, ela nos impede muitas coisas. A capa que aquela mulher lutava todos os dias era a capa da religiosidade. E quantas capas nós estamos carregando por uma religião que nos mata todos os dias? E hoje eu estava tendo esse período com o Espírito Santo, eu queria
dia que quer largar a sua capa. E esses que estão largando essa capa da religião é que vai fazer a diferença. Esses que estão largando a capa da religião dentro de Taça Fragoso é os que vão fazer a diferença. E hoje eu pedi ao Espírito Santo de Deus, me dê um espírito de discernimento, porque eu não aguento mais lutar com pessoas que não querem ser libertas. E o que eu vejo, irmãos, o que me alegra é porque quando nós largamos a capa que nos atrapalha a receber as bênçãos do Senhor, nós temos duas curas, a física e a espiritual. Nós recebemos além do que nós imaginamos. Por quê, pastor? Porque essa mulher foi em busca de uma cura física, mas ela recebeu também uma cura espiritual. Porque o nosso Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, ele não faz a obra incompleta. Quando nós tocamos em Jesus, quando nós colocamos uma demanda, quando nós colocamos a nossa vida e colocamos à disposição para viver o propósito de Deus, nós recebemos virtude de Jesus. A palavra vai nos dizer que quando aquela mulher tocou Jesus, sentiu sair algo. Algo do corpo de Jesus saiu ao encontro daquela mulher. E Jesus perguntou quem me tocou, e o texto vocês conhecem. E no 34 o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste teu mal. Saiba, igreja, de uma coisa. Eu quero chamar a atenção dessa igreja de Jesus. Se nós ficarmos em 3 pessoas aqui, mas eu quero que essas 3 pessoas vivam o propósito de Deus. Vamos aprender a viver o propósito de Deus. Vamos aprender a sermos libertos. Vamos aprender a ser libertos. Todos que largam a capa. Que capa é essa, pastor, que a senhora tanto fala? É a capa que impede, irmãos, você de viver o propósito com Deus. É a capa que te impede de ver Jesus além do que tu imagina. E eu lembro e Deus ministrava, o Espírito Santo ministrava em meu coração, quando Deus revelou Cristo para Pedro. Jesus estava ali com eles e perguntou: o que vocês dizem? O que vocês acham que eu sou? E uns diziam que Jesus era o Messias, que Jesus era fulano, que Jesus era ciclano. E Pedro disse: tu és o Cristo. Jesus, qualquer um pode ser Jesus. Pastora está falando besteira, qualquer um pode. Tem tantas pessoas com o nome de Jesus, mas ninguém conhece um ser humano com o nome Jesus Cristo. E eu quero chamar a você a conhecer esse Cristo, aquele que Deus revelou no coração de Pedro, aquele que dele sai virtude quando nós tocamos, aquele que nos concede a sua presença quando nós o buscamos. Aquela mulher, ela era isolada socialmente por uma religião. Eu acredito que aquela mulher saiu a escondidas da sua casa, porque se alguém visse, fazia ela voltar. Mas ela saiu profetizando. Eu vejo muitas pessoas, se hoje aqui tivesse qualquer profeta famoso, não teria espaço. Mas eu quero dizer que a maior profecia é aquela que sai da tua própria boca, porque ela vem direto do teu coração. Não estou tirando mérito de nenhum profeta, porque até eu gosto, eu recebo, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que não fique confiado só nas outras pessoas. Faça aquilo que você tem que fazer. Profetiza na tua própria vida. E o que eu acho interessante, irmãos, é que essa mulher, a Bíblia não relata a identidade
porque a Bíblia não relata o nome dessa mulher. Não dá o endereço, não dá uma identidade. Mas mesmo assim, quando ela toca em Jesus, ela recebe algo. E eu fico imaginando, irmãos, se nós, que temos uma identidade, e você que recebeu o nome dado pelo próprio Deus, o que você imagina que Cristo é capaz de fazer por você? Porque Ele já te deu uma identidade, Ele já te deu um nome, Ele já registrou você como filha e como filho. O que é que você imagina que esse Cristo, que esse Jesus é capaz de fazer por você, que Ele te deu uma identidade, te registrou como filho e te registrou como filho? O que você acha que Ele é capaz de fazer? Porque essa mulher não tem identidade nenhuma. A Bíblia diz uma mulher. Pode ser qualquer uma. Não tem nome, não tem identidade, mas mesmo assim, ela recebeu aquilo que ela mais queria. Ela foi liberta daquela capa. Porque, irmãos, eu lendo hoje, e eu vi aqui, quando aquela mulher recebeu aquela cura no meio de uma multidão tão grande, quando ela foi curada, tanto fisicamente como espiritualmente, o que será que aquela multidão viu em Jesus? De qual forma aquela multidão agora olhava para Jesus? E tu sabe, irmãos, que Jesus curou aquela mulher ali, falou com aquela mulher ali, para que muitos fossem libertos daquela capa, porque aquela multidão que acompanhava Jesus, todos estavam debaixo de uma lei, todos estavam debaixo de uma religião, e todos sabiam do problema daquela mulher. Sabe o que eu aprendo? Irmãos, as bênçãos de Deus estão assim sobre nós. Nós é que não nos colocamos na posição para receber. Mas Deus, Ele tem pressa em nos abençoar, porque cada vez que Ele nos abençoa, o nome dEle é glorificado. E outras pessoas terão a oportunidade de ser abençoadas por Ele. Então Ele tem pressa de nos abençoar. Ele tem pressa de te curar. Ele tem pressa para te libertar. Porque Ele sabe que cada vez que Ele nos abençoa, alguém também tem a oportunidade de ser abençoado. Pena que muitas pessoas não veem isso. E eu fico assim imaginando, irmãos, é que com a mesma disposição, aquela mesma disposição que nós temos para buscar a Deus, para fazermos a obra, para vivermos em comunhão com Deus, para abençoar o nosso irmão, para fazer a obra de Deus crescer, porque o propósito de Deus na nossa vida é esse, irmãos. Deus não quer só abençoar você, Ele quer abençoar você para você abençoar outras pessoas, para Ele ter acesso a outras pessoas através da tua vida. E eu fico pensando assim, quantas oportunidades as pessoas estão perdendo por não ter disponibilidade de ser abençoado por Deus. E eu fico pensando, com a mesma disposição que nós temos para Cristo, é a mesma disposição que Ele vai ter comigo e com você. Aleluia! Não pense você de ficar de braço cruzado, dizendo, eu já sou crente mesmo, quem quiser se vira. Que vai ser essa mesma disposição que Cristo vai ter com você. Por que tem igrejas que tem uns irmãos que é mais abençoados do que outros? Por que será? Por que será que tem irmãos que crescem? Tem irmãos que têm mais espiritualidade? Por que será? E às vezes aquele que não tem fica olhando, olha, Deus só faz com fulano, não faz na minha vida.
Qual é a disposição que tu tem com Cristo? Para tu ter o mesmo mérito que o irmão tem. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Da mesma forma que você tem uma vida de busca com Cristo, é a mesma forma, é a mesma intensidade que Ele vai abençoar. Essa mulher foi curada porque ela teve disposição. E eu sei que o momento que essa mulher saiu de casa, irmãos, era uma fraqueza muito grande. 12 anos não é 12 dias. Mas mesmo em meio à fraqueza, ela teve disposição. Hoje, o que tem de crente, irmãos, que não vem para a casa do Senhor simplesmente por uma mínima dor de cabeça, simplesmente até por uma desculpa que coloca. Procurando o dia, eu só vou no domingo. Procurando o dia para cultuar o nome do Senhor. Da mesma forma, Jesus vai procurar um dia de te abençoar. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. E você sabia que as pessoas que menos têm tempo para Jesus é os que mais querem ser abençoados? É os que mais querem. Então, irmãos, vamos valorizar a identidade que Deus nos deu. Valorize. Não vamos perder tempo, não. Deus quer nos abençoar para abençoar outras pessoas através das nossas vidas. Põe bem aí, filho, Isaías 45. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Olha a identidade que Deus te deu. Tu tem uma identidade dada por Deus, não foi pelo homem. Foi Deus que te deu essa identidade. Ainda que tu não conhecia esse Deus, Ele te deu um nome, te deu um sobrenome e te registrou como filho. E o Espírito Santo ministrava no meu coração hoje muito forte. Qual é o filho, irmão Vini, que não tem prazer de estar na casa do pai? Eu não tenho pai nem mãe, mas todo dia derramo as lágrimas porque eu queria ter a casa do meu pai para mim fazer parte. Porque na casa do pai nós temos liberdade. Na casa do pai nós somos acolhidos, nós somos amados, nós somos abençoados. E Deus, Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu um nome, um sobrenome, nos registrou como filhos, e tem pessoas que não têm prazer de estar na casa do Pai, de fazer nada por esse Pai que te deu uma identidade. Mas na hora que quer ser abençoado, aí vai lá, papai, estou precisando. E eu sei que dentro do coração do Pai Ele tem dito: cadê a honra que tem nos dado como Pai? O que tu tem feito? O que tu tem feito para a minha obra? O que tu tem feito para me ter você como filho? Porque filho cela aquilo que é do Pai. Filho tem prazer em estar na presença do Pai. Filho tem prazer de buscar a presença do Pai. Filho tem prazer de estar pedindo a bênção do Pai. Vocês podem até me chamar de cafona, mas eu ainda fui criada em uma época que todas as vezes que nós levantávamos pela manhã, a primeira coisa que nós fazíamos era pedir a bênção do pai e da mãe, para termos um dia de feliz, um dia de paz. Ele nos ensinava tão pequeno que nós nem sabíamos o que significava uma bênção, mas era por obrigação. De não se levantar do seu quarto e não pedir a bênção para os dois. Aquilo ali, irmãos, era um ato de honrar. Além de sermos abençoados, era um princípio de honra.
do que estar na casa do Pai, buscando, honrando a identidade que Ele te deu. Mas eu louvo a Deus, porque Ele ainda nos mantém de pé, e Ele ainda ministra no nosso coração. E eu quero dizer a você que está vindo, irmãos, igreja do Senhor, aprenda a receber a palavra de profecia que sai da boca da sua liderança, porque enquanto você não aprender a receber, você não será abençoado. Aleluia. E eu me lembro que quando o pastor começou a anunciar esse evento, ele dizia: irmãos, são 5 dias que você vai dedicar o seu tempo para Deus e você vai ser abençoado. Então, se não está vindo, é porque não honra a palavra do seu pastor, não honra o convite que seu pastor faz. E depois, quando as coisas começarem a dar errado, não pergunte o porquê. Não pergunte o porquê. É a mesma intensidade, irmãos. Você pode até dizer, tem muita gente que vive por um versículo que diz que Deus é amor. E eu concordo, Ele é amor, mas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem em obediência, por aqueles que têm sede e fome de buscar a presença dEle. Aí Ele é amor. Vamos aprender, irmãos, a ter a consciência do que Deus é e representa para nossas vidas. Enquanto nós não aprendermos quem verdadeiramente é Cristo na minha vida e na tua vida, enquanto você não aprender o verdadeiro sentido de Cristo na tua vida, não vai fluir. Quem é filho almeja, quem é filho tem prazer de estar na presença do Pai. Quem é filho tem saudade. Quem é filho conversa com o Pai. Quem é filho tem diálogo. Quem é filho busca uma intimidade. Ah, pastora, mas eu estou buscando lá em casa. Eu não estou indo, mas eu estou buscando na minha casa. Mas qual foi a ordem da sua liderança? O que foi que a sua liderança decretou para você? Era 5 dias de evento. Então, se você é filho, você tinha que estar aqui. Depois não diga que eu não avisei. Coloca a demanda. Aprenda a colocar a demanda. Aprenda a ter disposição para as coisas de Deus. Agora, uma coisa eu sei, irmãos, que vocês que estão aqui, adorando, buscando, colocando uma demanda, esse evento terminará domingo. Você que está vindo, você que está acreditando, você que está recebendo as palavras que estão saindo desse altar, segunda-feira você vai começar a viver o novo, o sobrenatural de Deus. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Terminar o domingo, segunda-feira, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, porque você colocou uma demanda e você se esforçou para estar aqui. E Deus não é injusto. Ele vai ver a sua busca, Ele vai ver a tua intensidade de busca, Ele vai ver a tua obediência à sua liderança. Porque não adianta, irmãos, eu ser uma mulher de oração, eu ser uma mulher de propósito, eu ser uma mulher de presença de Deus, mas se eu não viver em concordância com a minha liderança, eu não serei abençoado. E isso já foi ensinado nesse altar. Eu espero sinceramente que essa igreja esteja me ouvindo nessa noite. Mas eu posso até duvidar se tem algum deles me ouvindo. Porque talvez estão usando os seus olhos e seus ouvidos para ouvir aquilo que agrada o seu ego. Que Deus nos abençoe e viva o propósito de Deus.